Eu comprei esse boné do Wario quando eu tinha 13 anos e eu acho ele muito estúpido, eu não sei porque que eu fiz isso, nunca usei isso na minha vida, mas se tem um momento, o momento é agora, né? Como abordar o filme dos anos 90 do Super Mario Bros? Assim, eu acho que não precisa de muita apresentação, acho que todo mundo sabe quem é o Mario, qual é a dos jogos dele e reconhece os elementos mais icônicos aqui, né? Aparentemente não, porque parece que a galera que fez esse filme não sabia muito. Mas ok, eu não vou começar com essa de ai, o filme não é igual ao jogo. Eu não vou xingar o filme porque ele não é fiel a um jogo de Nintendinho. Eu vou xingar esse filme porque ele consegue pegar um jogo que mal tinha história e a história que tinha já era um monte de nonsense e consegue fazer algo ainda mais bizarro. Eu, na real, nem sei se eu xingo isso, porque o nível de incompreensibilidade aqui é tão grande que eu só fico perplexo, sabe? É tipo, como que esse filme foi feito? O filme saiu em 1993 e é considerado a primeira adaptação para filme de um jogo de videogame. E eu imagino que ele tenha sido tão bizarro porque essas franquias de videogame já estavam se estabelecendo na cultura pop ali com a geração do Super Nintendo e os estúdios de cinema viram potencial de mercado nessas franquias. Mas acho que eles não entendiam muito bem elas e nem sabiam o que eles estavam fazendo. Igual o Street Fighter, que lançou um ano depois, a produção do filme do Super Mario foi caótica, com muitas disputas criativas rolando que acabaram com um filme que atira pra todos os lados. Mas o filme do Street Fighter, um dos problemas foi que a Capcom ficava pedindo pra ter cada vez mais coisa do jogo no filme, né? A Nintendo no Super Mario tava pouco se fudendo, ela só falou faz o que quiser com essa merda e não encheu o saco, o que talvez tenha sido pra pior. O filme final tem 3 roteiristas creditados, mas na real passou por muito mais gente antes de chegar nessa versão final, e cada um teve uma visão diferente ali. O primeiro roteiro feito seria um filme de estrada, um drama focado nos 2 irmãos. Depois ele virou uma ficção científica distópica indo na onda do Mad Max. E por fim virou um filme mais família, uma aventura fantástica para criança. E o filme final acabou sendo uma mistura desses 2 últimos. O que rola é que contrataram uma dupla de diretores aqui, o casal Rock Morton e Annabelle Jankel. E os 2 queriam fazer um filme mais sombrio, com crime, distopia fascista, ficção científica incompreensível. E os produtores estavam indo na mentalidade de que, videogame é coisa de criança, e queriam fazer um filme infantil, algo que combinasse mais com a vibe alegre e colorida do jogo. Essa disputa já era ruim o suficiente pro clima no set, mas pelo que eu pesquisei, esse casal de diretores era bem arrogante, fazia um monte de decisão sem consultar ninguém, e acabaram odiados tanto pelo elenco quanto pela equipe. Eu vi uma entrevista também do diretor que ele fala que queria fazer o filme ser uma história meio sombria, porque ela seria a versão real da história do Mario, e que o jogo seria uma releitura fofa que os japoneses fizeram. O que eu achei um objetivo bem pretensioso por si só, pra falar a verdade, né? O filme ficou famoso como um dos piores filmes já feitos, o que eu nem sei se é muito justo pra falar a verdade. Ele é ruim, mas eu consigo enxergar algumas qualidades peculiares nele também. A primeira coisa aqui é que se tu veio esperando ver o Super Mario quebrando bloquinho, pegando moeda e assassinando tartaruga, pelo menos tu vai se decepcionar rápido. Eu já sabia que o filme não ia ter nada a ver com o jogo, então não foi uma decepção pra mim, mas eu fiquei rindo imaginando alguém que chegasse lá desavisado. Aí começa com uma animação tentando simular o estilo 16-bit do jogo. A animação é sobre dinossauros. Ok, o jogo do Mario tem o Yoshi, e acho que um deles tem um bagulho de cidade de dinossauro, então escolha esquisita, mas ok. E aí entra a narração explicando a história sobre como o meteoro que matou os dinossauros caiu no Brooklyn de 65 milhões de anos atrás, mas ao invés de matar todos os dinossauros, ele exilou eles para uma dimensão paralela, onde eles desenvolveram consciência e se tornaram a espécie dominante. Aí já começa a ficar meio esquisito, mas ainda tem um rastro de esperança. Quando entra o trecho live action e começa com uma mulher vestindo uns trapos, largando uma cápsula de ficção científica com um ovo de dinossauro dentro, com um monte de freira desavisada numa igreja, antes de ser capturada pelo Dennis Hopper em um esgoto enorme que não tinha a possibilidade dele ter acertado pra onde que ela ia fugir, aí a galera já devia ter desistido de algo relacionado ao jogo mesmo, né? A parada é que ele tem ainda algumas referências ao material de origem, mas a maioria dos personagens tá em uma versão irreconhecível e a trama do filme é meio zoneada e incompreensível por si só. O maior problema pra mim é que a coisa mais divertida desse filme foi a bizarrice dele, porque no geral eu achei ele meio chato. A comédia dele é muito rasa, muito óbvia, igual o filme de criança mesmo, só que inserida e deslocada nessa trama de distopia cyberpunk. Então toda essa parte de humor do filme não funcionou nem um pouco pra mim. Uma coisa curiosa é que o primeiro ato do filme se passa todo no Brooklyn, com os irmãos Mario e Luigi sendo 2 encanadores quebrados sem grana que estão sempre perdendo contrato pro concorrente vilão corporativo do filme. Eles acabam caindo sem querer numa disputa entre esse vilão corporativo e uma garota chamada Daisy, que trabalha numa universidade.
Ned. Essa trama é sobre uma escavação que o engravatado estava fazendo, ele encontrou vários fósseis antigos e a universidade fechou o lugar para estudar e retirar aquilo ali. O vilão corporativo não quer saber de estudos e ciências, ele quer aterrar essa porra toda para construir o shopping dele, ou seja lá qual é o objetivo genérico desse cara. E essa trama nunca tem uma conclusão no filme, mas como o vilão corporativo no final é transformado em um chimpanzé pelo Dennis Hopper e ninguém se dá ao trabalho de trazer ele de volta, acho que dá pra dizer que ele não vai seguir com a obra dele. Ao mesmo tempo que tem isso rolando, tem também uma trama de várias mulheres desaparecendo no Brooklyn. Isso é porque tem o rei da dimensão dinossauro, o Rei Koopa, ele é o vilão interpretado pelo Dennis Hopper, que é pra ser o equivalente live action do Bowser. Ele quer juntar essas duas dimensões para poder devoluir os humanos e trazer os dinossauros de volta para a Terra para mandar na porra toda. Só que para isso ele precisa do último pedaço que falta do meteorito mágico e esse pedaço tá com a princesa que fugiu anos atrás. Essa princesa é a Daisy e o Bowser fica mandando os sobrinhos incompetentes dele para pegar ela. Só que ele sempre sequestra uma mulher errada, porque, sei lá, humor. Eu tô sentindo que eu tô demorando demais pra explicar essa trama, mas é porque o rolê aqui é complicado mesmo. Mas quando os capangas do Bowser conseguem sequestrar a Daisy, Luigi, que tá saindo com a princesa, decide ir atrás dela e leva o Mario junto. E nisso eles acabam entrando em outra dimensão e o filme vira a famosa distopia dinossauro cyberpunk trecheira bizarra. Uma coisa que eu fiquei chocado é como a animação recente da Illumination parece ser um tipo de remake desse, pelo menos em questão de estrutura de história. Porque começa no Brooklyn, Mario e Luigi têm o mesmo drama de encanador sem dinheiro, eles vão parar em outro mundo sem querer, entrando nos esgotos da cidade, e tem que lutar com um ditador lá, e acaba tendo um confronto final de volta no Brooklyn. Então olha só essa galera falando que o filme novo é muito melhor que o antigo. É a mesma coisa, brother, só mudaram a skin. E tu tá aí batendo palma. Como eu falei, o que mais me divertiu desse filme foi ver o quão estranho ele ficava. E o auge dele pra mim é quando Mario e Luigi chegam nessa distopia fascista de ficção científica, onde todo mundo é criminoso e o lugar todo é barra pesada. Os dois chegam lá e são imediatamente assaltados por uma idosa, mas aí uma outra mulher aparece, arremessa a idosa dentro de um conversível, causa um engavetamento na avenida principal ali, e essa outra mulher assalta os irmãos no lugar da idosa e vai embora numa bota-jato. Isso tudo acontece em uns 5 minutos e você fica desnorteado, parece que foi você que foi arremessado no conversível. Apesar de todas as complicações para chegar aqui, a trama a partir desse ponto é simples. Essa mulher roubou o pedaço de meteorito que o Bowser precisa e a trama vira uma disputa entre os Mario Brothers e os capangas do Bowser para ver quem encontra a pedra primeiro. E eu acho que não tem momento no filme onde a confusão de tom é mais gritante do que nesse começo da parte distópica, quando Mario e Luigi são presos pela polícia fascista. É uma parada bizarra, porque em questão de minutos acontecem cenas de comédia infantil, tipo eles tomando o slime do Nickelodeon na cabeça, só que nisso tem uns visuais de filme mais adulto, tipo o cara que interroga eles com uma mulher com a perna jogada em cima dele de um jeito meio sensual, e aí depois disso vai pra uma cena tensa que os dois acham que estão indo ser fuzilados no paredão, mas na real estavam só tirando uma foto deles. Porque porra, nada é mais filme infantil do que uma piada sobre a galera sendo executada por fuzilamento, não é mesmo? Mas igual eu fiz no vídeo do Street Fighter, eu vou quebrar essa review aqui também por personagens e sua participação na trama, mas porque eu quero só fazer aquela montagenzinha comparando as versões dos dois que não tem nada a ver. O Mario e o Luigi aqui têm uma relação bem estabelecidas. O Mario é o irmão mais velho, mas também é o mentor do Luigi, já que o Mario é o encanador especialista ali. E eu acho ótimo que a caracterização de encanador é útil ao longo do filme. O Mario tem um cinto cheio de ferramentas que ele usa em momentos diferentes e tem vários problemas que ele só resolve com as habilidades dele. E mais tarde ele sabota a base do Rei Koopa zoando com o encanamento dela. Então são habilidades bem estabelecidas que ele usa ao longo do filme. O Mario foi interpretado pelo Bob Hoskins, que eu reconheço mais do clássico Uma Cilada pra Roger Rabbit. E eu acho que ele tá mandando muito bem aqui na real. Ele é o personagem mais divertido de acompanhar e mais consistente na trama. E o visual dele até que tá bem reconhecível aqui. O filme tem uma construção toda até eles pegarem os uniformes que são mais parecidos com a caracterização tradicional dos personagens. E esse visual deles, que é a capa do filme, eu acho ok. O Luigi foi interpretado pelo John Leguizamo, que ao contrário do Bob Hoskins, tá péssimo nesse filme. Ele parece morto por dentro em todas as cenas dele e acho que o personagem só não funciona. Isso porque é pra ele ser um dos pontos mais emocionais da trama, uma das paradas que guia o drama, que é o relacionamento dele com a Daisy. Aí ele é pra ser um cara que é charmoso, mas que tá sem graça, não consegue chamar a garota pra sair, mas vai conquistando ela. Só que ele não passa nada, o maluco só parece uma porta atuando aqui, tá horrível. Eu achei curioso eles escolherem a princesa Daisy aqui, não a Peach,
mas acho que é porque, como o romance dela é com o Luigi, não com o Mario, eles quiseram manter igual no jogo, né? Afinal, fidelidade ao material original é um dos pontos fortes desse filme. A personagem acaba parecendo uma mistura das duas, porque ela tem o nome e o romance da Daisy, mas ela é sequestrada igual a Peach, e o visual dela fica nas cores da Peach também, que ela é loura e tá usando rosa. A Peach mesmo é ignorada no filme, mas é legal que o Mario tem uma namorada e ela é uma personagem original. E eu acho ótimo que ela é sequestrada no começo do filme, e ele só vai descobrir isso no ato final, quando outro personagem vira e fala: "Ué, tu tá ligado que tua namorada tá presa aqui também, né?" Então, ao invés da gente dar um objetivo pro Mario desde o começo, igual uma trama de verdade, igual a trama do jogo talvez, eles só fazem essa parada cagada desse jeito. O Dennis Hopper, puta merda, brother, como é que ele veio parar aqui? Mas pelo menos ele é uma das melhores coisas de ver nesse filme também, porque o Rei Koopa tem umas falas absurdas, tipo, toda a cena dele tomando um banho de lama que brother, que porra é essa? Do you know what I love about mud? It's clean and it's dirty at the same time. Mas o Dennis Hopper também tá bem exagerado e canastrão aqui, o que deixa o personagem legal de acompanhar. A trama dele é que ele desenvolveu essas armas que podem evoluir ou devoluir as pessoas. Então ele usa elas para devoluir o rei benevolente local, o maluco virou um aglomerado de fungo gigante, e aí ele meteu um golpe de estado e começou a ditadura dele ali. Isso é visto no design da parada imediatamente, que tem posters com a cara dele no lugar todo, uma coisa bem fascismo mesmo. O que é curioso, que logo depois disso tem uma cena de comédia que ele se passa por um advogado tentando interrogar os irmãos Mario. Mas assim, brother, isso é muito estúpido, isso não devia funcionar, porque não é possível que eles tinham ido pra esse lugar, não visto a cara do Rei Koopa que tá em todo lugar, e assimilado quem ele era ali. O personagem mais aleatório aqui é esse rei que foi transformado num cogumelo nojento gigante, que é quase uma parada meio body horror ali quando ele aparece, tem uns efeitos surpreendentemente bons. E aí o cogumelo se espalhou pela cidade inteira, virou uma aberração Lovecraftiana enorme, autoconsciente, que ajuda os irmãos ao longo da jornada, dando uns itens e salvando eles em vários momentos. O mais engraçado é que isso parece muito aleatório, mas essa parte do rei transfigurado foi tirada diretamente de Super Mario Bros 3, então isso real tá no jogo. Mas o auge pra mim é quando, no final, depois que o Rei Koopa é derrotado, o Rei Cogumelo volta à forma humana dele sem motivo nenhum, e quase como uma piada ali no final do filme, ele é interpretado em uns 5 segundos apenas pelo Lance Henriksen. O Lance Henriksen aparecer do nada em um filme aleatório já virou quase uma piada recorrente na trecheira violenta, então ele brotar aqui sem necessidade nenhuma foi ótimo, foi o auge do filme pra mim. Os dois capangas sobrinhos do Bowser aqui são personagens péssimos. Eles são pra ser os vilões de desenho infantil ali, a duplinha atrapalhada, mas eles são muito irritantes. E na metade do filme o Dennis Hopper taca eles numa máquina pra evoluir e os caras ficam inteligentes. Eu só me perguntei, porra, por que tu não fez isso antes? Os caras tão fazendo merda desde o começo do filme, vai me dizer que tu podia ter melhorado eles o tempo todo. No final eles viram a casaca e passam a ajudar os heróis, mas aí também é porque o Bowser já tinha marcado eles pra ser fuzilado também, né? Porque é uma coisa que ele gosta de fazer nesse filme. O nome dos personagens aqui são Iggy e Spike. E é curioso, porque Iggy é um dos vários filhos do Bowser lá nos primeiros jogos, mas Spike é o nome de um inimigo genérico. Acho que se eles vão fazer dois capangas mais relevantes que são parentes do Rei Koopa aqui, podia ter chamado o outro de Roy, ou Lemmy, ou Ludwig, o nome de algum dos outros filhos do jogo também, né? Só pra ficar bonitinho. Aí tem a Lena, que é uma vilã secundária, não tem equivalente no jogo, até onde eu saiba. Ela era pra ser uma vilã que é tipo uma amante do Rei Koopa, mas que fica com ciúmes da princesa Daisy, de quem o Koopa tá afim agora. Ela tá lá pra adicionar mais camadas na trama, já que eventualmente ela se vira contra o Rei Koopa também e tenta ela mesma pegar o meteorito e fazer ele funcionar. Todo mundo fala o filme todo que só a princesa pode juntar o pedaço que falta no meteorito, senão a pessoa que tentar vai desintegrar. Aí ela fala, isso é besteira, mete o bagulho lá e é desintegrada. Parabéns, morreu de burra. Big Bertha nos jogos é um inimigo comum, um peixe. Aqui ela é essa mina porradeira com um figurino cheio de espeto que rouba a pedra do Mario no começo do filme. Ela fala no começo que rouba a pedra porque tá precisando de dinheiro, mas aí depois ela só aparece usando a pedra no pescoço mesmo, o que não faz sentido, porque tu julga que ela iria vender essa porra, né? O Mario encontra ela numa balada, consegue seduzir ela e rouba a pedra de volta. O que é tipo a melhor coisa que tu pode fazer com o Mario, cara. O Mario cafajeste seduzindo a galera numa balada gótica nos 90, puta que pariu, eu quero esse jogo. Depois dessa cena, a Big Bertha inexplicavelmente vira amiga dos dois irmãos, mas aí ela também nem aparece mais direito no filme, então foda-se também, né? O personagem mais sofrido dessa parada com certeza é o Toad. Todo mundo conhece ele do jogo, né? O cogumelo feliz e amigo. Nesse filme ele é um cara que aparece
ali tocando um Geraldo Vandré na viola, protestando a ditadura, e imediatamente é preso pela polícia, e eles devoluem ele pra ele ficar com uma cabecinha de dinossauro. Aí, pra diferenciar ele dos outros capangas dinossaurescos, eles metem uma gaita no figurino que fica a coisa mais desengonçada possível. Falando neles, tem que mencionar todos esses capangas bizarros. Eles são chamados de Goombas, que são aqueles cogumelos no jogo, mas eles são os dinossauros aqui, bombados, com umas cabecinhas pequenas. Não sei por que não chamaram eles de trupas, que fazia uma referência aos Koopa-Troopas, que são reptilianos também, tartaruga, sei lá, né? Acho que faz mais sentido. Mas enfim, eles são pra ser a força de elite do exército do Bowser, só que eles são tão galhofas e desengonçados que é impossível de levar eles a sério. Eles têm umas carinhas felizes e estúpidas e parecem ter zero senso de equilíbrio. Era pra tu sentir medo deles, mas a sensação que dá é que se tu der um empurrão muito forte neles, eles vão com tudo no chão e não levantam mais. O arco de personagem deles aqui é que o Luigi ensina eles a dançar enquanto se esconde num elevador, numa cena que é incrivelmente estúpida, e aí o resto do filme eles são neutralizados porque não sabem mais lutar, eles só querem ficar dançando valsa. Mas um crédito que eu vou dar pra esse filme é que, apesar de tosco, os efeitos são maneirinhos. As cabecinhas animatrônicas têm algum movimento ali e tem um visual bem detalhado. Isso leva a gente pro Yoshi. O Yoshi é uma presença completamente inútil na trama, ele não faz nada. Ele é um dinossaurinho que é pet dos vilão e troca de lado também pra ajudar a galera. O que é impressionante dele é que eles fizeram um modelo animatrônico de dinossauro ali mesmo, totalmente articulado, que anda por aí. É um efeito bem impressionante, ainda mais considerando o filme que ele tá. Acaba que o filme tem seu mérito ali nos efeitos e nos visuais. Até os efeitos de computação gráfica eu não acho ruins pra época. Tipo, era 1993 e os caras fizeram uns efeitos digitais do tipo o Rei Koopa se transformando num dinossauro e depois virando gosma. Hoje em dia isso é tosco, mas pra época são efeitos bem decentes. Mas acho que todo o conceito de povo dinossauro não funciona muito pra mim, porque não é uma coisa muito explorada. A gente vê umas pessoas com umas maquiagens na rua, uns dinossaurinhos andando por aí também, mas fora isso, cara, eles são só um monte de gente normal. Tipo, como que os dinossauros evoluíram de, sei lá, um pterodáctilo que voa e os cacete, e acabaram com exatamente o mesmo modelo de corpo de um primata, exatamente igual aos humanos? Acho que pra isso funcionar, o povo da cidade de dinossauro aqui tinha que ter alguma caracterização a mais de maquiagem, uma coisa meio alienígena do Star Trek ou do Star Wars, mas aí eu acho que já não tinha no orçamento do filme pra isso, né? E apesar disso, eu ainda gosto da estética visual do filme. Tem umas paradas meio estúpidas, do tipo, como a gente vai caracterizar a casa do Mario no Brooklyn? Ah, ele é encanador, então ele tem um bagulho cheio de desentupidor na parede como decoração da sala. Pronto, perfeito. Mas depois que entra no mundo cyberpunk bizarro, tem um design de produção maneiro aqui. Tem muito detalhezinho visual no filme, que fica nesse visual de ficção científica trash. Tem toda a cidade coberta de placas e sinais de neon, estilo Blade Runner, só que todos os estabelecimentos têm nome de referência aos jogos, tipo Bullet Bill ou Thwomp. E aí tem todos os carros no estilo Mad Max, com motores enormes, modificações com armas. Tem até uma cena de perseguição aqui que os policiais estão atirando fogo do carro deles no carro do Mario. O que pra mim pode até ter sido uma referência ao Mario Kart, só que levado muito a sério. E isso que é doido, que apesar do filme ser completamente aleatório e ter essas cenas esquisitas, eu consigo ver como muitas delas se inspiraram nos jogos do Mario. Em alguns momentos do filme, os personagens têm que operar um computador usando um tipo de pistola eletrônica, igual alguns controles que a Nintendo lançou, e esses controles, o Super Scope da Nintendo, é usado aqui como as armas dos Goombas, que foram pintadas de outra cor, mas é o controle ali. Tem algumas cenas de ação que envolvem canos, isso parece meio que uma representação daquela parada do jogo de entrar em cano e sair em outro lugar. As botas a jato que eles usam pra pular tem a ver com o Mario ter sido o Jumpman originalmente, né, lá no jogo do Donkey Kong, e a maior arma dele no jogo é pular em cima dos inimigos, então faz sentido ele usar isso aqui como uma justificativa de ficção científica pra ele ter essa habilidade. Inclusive ele até faz isso com um dos Goombas, mas pro final ele meio que pula na cabeça do cara, então faz sentido. Eles usam um Bullet Bill pra atacar o Bowser no final, eles usam um Bob-omb pequenininho, estúpido de brinquedo pra explodir o rolê todo no final também. E tem até uma cena que ele usa um cogumelo que cresce pra se defender, então tem alguma coisa semelhante ali com os cogumelos do jogo. A batalha final com o Rei Koopa também tem ele em cima de uma plataforma atacando o Mario embaixo, que é um paralelo com aquele bagulhete voador que o Bowser usa no jogo também. Então, real, é muito bizarro como muita coisa desse filme foi tirada dos jogos e traduzida pra essa ambientação meio noir cyberpunk esquisita. O final do filme tem duas tramas rolando ao mesmo tempo. Essa luta do Mario com o Dennis Hopper, enquanto o Luigi e a princesa tentam ir atrás lá da vilã insuportável que tá com a pedra do meteorito. Eventualmente o Mario consegue matar o Bowser, fazendo ele devoluir tanto que ele vira um slime e restaura a paz na cidade dinossauro. A princesa Daisy decide ficar no mundo dela ao invés de voltar pro Brooklyn, largando completamente a trama dela lá com a universidade,
foda-se, isso não importa mais. E os Super Mario Bros. Voltam pro Brooklyn como se fossem heróis, que são nacionalmente reconhecidos agora. Igual o final do filme da Illumination. A cena final mesmo é a Daisy chegando e chamando pra uma outra aventura, que foi um final copiado diretamente do De Volta pro Futuro, e nunca teve continuação, né, porque esse filme foi um fiasco. Então é isso, minha conclusão é que o filme live action do Mario é uma zona, nem precisava ter visto pra chegar a essa conclusão, né? Mas eu não odiei igual muita gente parece odiar. Eu achei ele meio chato e meio deprimente, talvez. É aquilo, né? A animação da Illumination é bem mais fiel aos jogos, tem uma animação braba, é tecnicamente bem feita. Mas assim, eu não vou falar que eu prefiro o antigo, mas eu acho que eu respeito muito mais o antigo. Como deu pra perceber, eu também não curti muito a animação recente. Acho que ela faz parte de uma leva de filme que tem saído hoje em dia, que faz parte dessa coisa que eu batizei de cinema nostalgia ou cinema referência. O filme não tem estrutura de roteiro nenhuma, é só um monte de referência de jogo socada junta numa trama caótica, que eu diria quase tão caótica quanto a desse filme também. Pra mim, esses filmes todos são muito desalmados e só não desce. O filme original pode ser uma merda, mas tem uma coisa que eu acho também é que ele é corajoso. Ele parece ter uma visão artística aqui, ou 5 visões artísticas aqui que estão disputando pra ver qual que vai ser a visão do filme. Mas tem essa parte criativa aqui que eu aprecio, de pegar esses elementos do jogo e embaralhar tudo em uma trama que é uma vibe completamente diferente. Esse filme quase me faz querer que eles tivessem dispensado com a parte da comédia e filme pra família e feito um filme realmente sombrio do Mario lutando contra uma ditadura dinossauro. Talvez ficasse mais estúpido, mais absurdo ainda? Talvez. Mas às vezes o estúpido e o absurdo são melhores do que fazer um monte de fanservice que vai agradar a galera momentaneamente e depois ninguém vai lembrar mais. E estamos aqui no final de mais um Projeto Watchlist, pronto para sortear o filme da próxima vez. Nossa, isso é algum filme muito clássico que eu nunca vi. Em português é O Grande Motim, e vai ser um interessante, porque acho que eu nunca fui tão longe aqui no Projeto Watchlist. Vai ser um filme dos anos 30. Então, porra, vambora.